vamos, a partir dessa prática, estudar aí o que se chama em física da lei de Hooke, tá? Então, nesse experimento, né, que eu vou passar para vocês agora, nós vamos testar aí a elasticidade de molas, né, dessa mola aqui, tá? Então, eu vou realizando a prática, né, vou fazendo o experimento, e conforme eu for fazendo o experimento e extraindo os dados desse experimento, vocês vão preenchendo o roteiro experimental, né, de acordo aí com a sequência aí, solicitada. Tá? Então, nesse experimento, o que nós vamos precisar inicialmente? Tá? Então, nós vamos utilizar molas. Então, nesse caso aqui, nós vamos precisar de apenas 2 molas. São 2 molas aparentemente iguais, né, feitas aqui do mesmo aço, né, com o mesmo número de espiras e aqui a mesma espessura de fio. Então, são 2 molas aí que nós vamos assumir idênticas, tá? Nesse experimento, né? Obviamente elas não são exatamente iguais, deve existir uma pequena diferença. Mas nós vamos ignorar essa diferença no experimento. Tá? Então, o que nós vamos fazer nesse experimento é aplicar cargas nessas molas, forças. Tá? Então, as forças que nós vamos aplicar vão ser dadas aqui por essas massas, aqui, por esses pezinhos. Tá? Cada massinha dessa tem 50 gramas. Tá? 50 gramas em quilos, 0,050 quilos. Tá? Então, nós temos aqui 10 massinhas, total 500 gramas. Tá? Esse aqui é um suporte de massas, né, que nós vamos colocar as massas aqui. Tá? Nós temos também aqui duas peças metálicas para fazer a associação das molas em paralelo, depois, que vão ser necessárias. Vocês depois vão ver para que serve. Tá? Nós temos aqui um suporte, né, um tripé, tá? Que vai ser um suporte para prender a bola na vertical e uma régua para medir a deformação da mola. Então é um experimento bastante simples, né? Eu escolhi esse experimento para ser realizado na quarentena por causa da simplicidade. Tá? Se eu escolhesse um experimento mais complicado para fazer à distância, esse experimento seria mais difícil. Tá? Então, como é um experimento simples, fica mais fácil para vocês. Tá? A lei é muito simples. Então, que lei é essa? Então, quando você tem uma mola, tá? Essa mola ela vai ser regida, ela vai ser seguir o que nós chamamos da lei de Hooke em física. Tá? Então, o que nos diz a lei de Hooke? Tá? Então, se eu tenho uma mola, né, essa mola ela tem um comprimento inicial. Tá? Então, esse comprimento inicial seria o comprimento da mola não deformada, a mola relaxada. Então, quando a mola está relaxada, não existem cargas sobre ela, essa mola aí, ela tem um certo comprimento, que nós vamos chamar aí de comprimento inicial, XL. Né? No caso, essa mola que nós temos aqui, tá? Essa mola que nós temos, ela tem um comprimento inicial. Aqui nós vamos medir o comprimento inicial da primeira espira até a última espira da mola. Tá? Então, se eu medir esse comprimento inicial, vou chegar mais perto para vocês olharem. Então, se eu medir esse comprimento inicial, a mola aí vai ter aproximadamente, não dá para vocês enxergarem, mas eu vou fazer a leitura aqui para vocês e vocês anotam aí no roteiro, que seria o primeiro item ali na página, deixa eu ver aqui, na segunda página, a segunda questão, né? Nós vamos anotar aqui o comprimento inicial da mola. Então, o comprimento inicial dessa mola aqui, medindo com essa régua, né, seria aqui de... deixa eu olhar aqui. Né? Então, 46 milímetros. Né? Ou, nós vamos fazer a anotação em centímetros. Aqui nós vamos usar unidade de centímetros. Poderia usar metros também, mas... aí não fica muito, os números ficam representados ali com muitas casas decimais,
depois da vírgula, então o ideal é usar em centímetros, fica mais fácil entender. Tá? Então, nesse caso aqui, essa mola ela tem 46 milímetros de comprimento, o que em centímetros seria 4,6 centímetros. Tá? Então, essa mola, 4,6 centímetros. Nós vamos aplicar força, deixa eu deixar essa aqui do lado, que a outra é diferente. Nós vamos aplicar força nessa mola. Tá? E conforme você aplica força nessa mola, tá? Então, quando você aplicar uma força na mola, a mola vai deformar. Tá? Então, podemos colocar aqui, eu vou colocar esse suporte. Tá? O suporte ele não causa muita deformação, então eu vou desconsiderar essa deformação. Tá? Então, vamos colocar uma massinha aqui, e quando você coloca essa massa, a mola estica um pouquinho. Tá? Então, ela vai deformar para um comprimento final. Tá? Então, o que nós chamamos de deformação da mola é a diferença entre o tamanho final da mola e o tamanho inicial. Tá? O tamanho final menos o tamanho inicial. Então, isso é o que nós chamamos de ΔX, a deformação da mola. X final, né? Esse comprimento, menos esse comprimento, que nós determinamos ali 4,6 centímetros. Então, esse comprimento menos esse comprimento me dá a deformação da mola. O que a lei de Hooke nos diz? Tá? Ela nos diz o seguinte, que quanto mais força você aplica na mola, mais ela deforma. Né? Então, se eu tenho a mola, se eu aplico pouca força, ela deforma pouco. Se eu aplico mais força, ela deforma mais. Se eu aplico mais força, ela deforma mais, etc. Então, a lei de Hooke me diz isso, que quanto mais força eu aplico, mais deformação eu observo. Então, a deformação é proporcional à força. Esse é o símbolo de proporcional. Aparece uma letra A. Mais do que isso, a lei de Hooke me diz, né, que mais do que isso, né, é exatamente isso. Né? Então, a deformação é proporcional à força. O que significa ser proporcional? Se eu dobrar a força, a deformação triplica. Desculpa, se eu dobrar a força, falei errado, tá? Se eu dobrar a força duplica. Se eu triplicar a força triplica e assim por diante. Tá? Então, nós podemos descrever essa relação de proporcionalidade ao contrário. Tá? E dizer que a força que você aplica é proporcional à deformação observada. Tá? E para transformar essa relação de proporcionalidade em uma relação de igualdade, eu tenho que estabelecer aqui uma constante de proporcionalidade. Tá? Então, aqui, nós colocamos ali um K de constant, né? Constant começa com K. Né? Então, nós vamos chamar essa constante de proporcionalidade de constante elástica. Tá? Essa constante elástica me diz quanta força eu preciso aplicar para deformar aí uma certa unidade de comprimento. Ou quantos newtons eu preciso aplicar de força para observar aí uma certa deformação em centímetros. Né? Quantos newtons eu preciso aplicar para cada centímetro de deformação. Tá? Então, essa é a informação que nós vamos obter nesse experimento. Então, nós vamos medir, vamos aplicar várias forças, e observar as deformações impostas. Tá? Então, nesse experimento, né, nós vamos suspender essa massinha aqui e a força que eu estou aplicando aqui é o peso dessa correspondente a essa massa. Então, vocês sabem aí, né, que a força peso, né, é a massa dentro da aceleração da gravidade. Tá? Então, a nossa força que você vai usar, tá? Aqui, a nossa força é M vezes G. Tá? Então, na primeira coluna da tabela, né? Então, na questão 3, tem uma tabela grande que nós vamos preencher. Tá? Então, nessa tabela tem a coluna da massa. Tá? Então, cada massinha dessa. Então, se eu coloco uma massa, 50 gramas. Se eu coloco duas massas, 100 gramas e assim por diante. Então, nós vamos acrescentando massas e medindo a deformação observada. Então, para cada massa, eu tenho uma força-peso. Tá? Então, para a primeira massa, qual seria a força que você teria? Né? Então, a massa
em 50 gramas, que é 0,050, vezes a aceleração da gravidade. Aqui nós vamos usar a aceleração da gravidade de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, multiplicando a massa em quilos vezes a aceleração da gravidade, nós temos a força em newtons. Quilo vezes metro por segundo ao quadrado dá unidade newton. Tá? Então, essa primeira coluna da tabela vocês podem preencher, né? Vocês podem ir anotando os valores. Tá? Pega a calculadora e calcula ali, você preenche até o final ali, né? A massa vezes 9,8, a massa vezes 9,81. Né? E aí você vai ter todas as forças. Tá? E aí, para cada força dessa, para cada força aplicada, nós vamos ter aí um comprimento final. Então, vamos medir esse comprimento final e do comprimento final nós subtraímos aquele valor inicial, que era de 4,6 centímetros. Tá? Então, vamos lá. Então, nós já temos uma massa aqui. Essa massa, ela tem aí, né? Se vocês calcularem, eu vou fazer só o primeiro aqui, né? Vou fazer só o primeiro aqui para vocês entenderem como é que é o processo. Então, para essa massa aqui, então ela tem 50 gramas, 0,050. Se você multiplicar essa massa por 9,81, que é o G, né, nós vamos ter o peso, a força F, que é o peso. Tá? Então, essa força vai dar 0,4905 newtons. Tá? Então, é essa força que nós estamos aplicando aí aproximadamente nesse sistema. Tá? Então, é esse valor que vocês vão preencher ali na primeira célula da tabela. Tá? Na primeira célula ali que está em branco. Tá? Aí, qual a deformação? Qual é o comprimento final observado? O comprimento final observado, medido aqui entre a primeira espira e a última espira, né? Nesse caso aqui, é 5,2 milímetros. Tá? Então, essa é a grandeza que nós temos. Deixa eu pegar aqui para frente. Preencher vocês. Aqui o vídeo eu não consigo pausar no Windows, aí ele não pausa. Então, nós temos a força 0,4905 newtons e a deformação 5,2 centímetros. Tá? Se dessa deformação você subtrai, né, aí o comprimento inicial, que era de 4,6, então 5,2 menos 4,6 me dá uma deformação agora, o ΔX, né, que é o x final, tá? 5,2 menos o x inicial, que era 4,6, nós temos aí uma deformação de 0,6 centímetros. Tá? E aí nós podemos calcular a última célula da tabela, que é a força dividido por ΔX. Então, se eu quiser, a partir da deformação e da força, calcular a constante elástica, para esse caso, tá? Nós vamos ter aqui força dividido por ΔX e dá a constante elástica. Então, se eu dividir a força que nós tínhamos ali, né? Então a força 0,4905 dividido pela deformação, né? Deixa eu digitar aqui, 0,4905 dividido pela deformação, que é 0,6. Então, se eu fizer essa divisão, vai dar um valor aí de uma constante elástica para esse caso aqui, para essa deformação e para essa força, 0,8175. Tá? Então, essa é a constante elástica que você tem. Então, na primeira linha da tabela, me ficou a força 0,4905, o x 5,2 centímetros, o ΔX 0,6 e a constante elástica 0,8175. Essa unidade, a unidade da constante elástica, qual a unidade da constante elástica? É newtons dividido por centímetro, nesse caso. Newtons por centímetro. Nós estamos usando a força em newtons e a deformação em centímetros.
Tá? E aí nós podemos preencher o resto da tabela. Então você vai calcular a partir da massa agora de 100 gramas, 0,1 tá? Vezes 9,8, você vai ter a força. Tá? E aí nós vamos medir o X, calcular o delta X e assim por diante. Tá? Então aqui eu não vou fazer todos os cálculos para vocês, eu só vou medir a deformação da mola conforme eu for colocando as massas, que é a informação que você precisa. O resto, você, usando a calculadora, você consegue determinar. Tá? Então, para a segunda linha dessa tabela, então nós vamos acrescentar mais uma massa aqui, fazendo aqui 100 gramas. Tá? Então, com 100 gramas, tá? Você pode calcular a força ali, pode calcular preencher toda essa... Você pode preencher toda essa coluna da tabela. Tá? Qualquer coisa aí, se você precisar parar, né? Depois você pausa o vídeo aí conforme for passando. Tá? Preenche toda essa primeira coluna ali com a força. E aí você só vai preenchendo o comprimento final da mola. Então vamos colocando aqui. Então, para 100 gramas, né, colocando 100 gramas, tá? Eu vou ter um comprimento final aqui de 5,8 centímetros. Tá? 5,8 centímetros. Tá? Então, esse é o X para o caso de 100 gramas. Tá? Para fazer o delta X, você tem que subtrair ali o comprimento inicial, né, que era 4,6. Então, 5,8 menos 4,6 vai me dar aí 1,2 centímetros de deformação. Se você calcular a constante elástica, né, então, quanto que é a força nesse caso? 0,1 vezes 9,81 vai me dar 0,981 a força. Tá? A força dividida pela deformação, que é 1,2, me dá aí a constante elástica 0,8175 outra vez. Tá? E assim por diante. Então, agora eu só vou falando aqui, então vocês podem preencher o resto ali. Eu vou falando o X só, o resto vocês só calculam. Então, com 150 gramas, 0,15, né? Então, com 150 gramas, veja que aqui o sistema ele começa a oscilar. Isso aqui é um oscilador harmônico, tá? Ele vai oscilando aqui, ó. Isso aqui tem uma frequência definida, vocês vão estudar em Física 2. Né? Veja que aqui ele fica oscilando, tá? O ideal é que você pare o sistema, né? Deixe ele estável, né? E faça a medição, né, do comprimento final. Então, o comprimento final X, no caso de 150 gramas. Então, nesse caso aqui, deu aproximadamente 6,2 centímetros. Tá? Então, você anota 6,2 centímetros. Esse é o X. Agora, com 200 gramas. Com 200 gramas, nós vamos medir aqui o comprimento. Veja que tem um pequeno erro aqui na medida das espiras, tá? Porque dependendo quando você gira a mola, você pode pegar a espira mais para frente, mais para trás, e você tem aí uma pequena variação. Então, tem um erro na medida aqui. Nós não estamos considerando os erros nessas medições, tá? As incertezas. Tá? Aqui nós vamos, como é mais simples, nós não vamos considerar. Tá? Então, aqui medindo o comprimento final para 200 gramas, então X para 200 gramas é 6,8 centímetros. Tá? Agora para 250 gramas, 0,25. Então, nesse caso aí, deixa eu trazer mais para cá, eu não estou enxergando direito. Pelo vídeo vocês não conseguem enxergar a escala da régua, tá? Então eu tenho que ir falando, tá? Infelizmente eu tenho que ir falando. O ideal é que vocês conseguissem enxergar ali. É assim que dá para fazer remotamente. Né? O ideal era fazer o experimento, mas como tem o problema do Covid, então vamos fazer dessa forma. Então, temos aqui 7,4 centímetros, deixa eu medir de novo, 7,4 centímetros, agora com 300 gramas, 0,3,
Então, segura aqui. Então, nós vamos ter um comprimento aí de... Aqui. Sete vírgula sete. Cuidar para não medir errado. 7,7 centímetros. Agora com 350 gramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 350 gramas. O X vale... 8,4 centímetros. Tá, 8,4 centímetros. Agora com 400 gramas. Vê lá. Temos aqui. Comprimento final de X igual a 8,7 centímetros, tá? Com 450 gramas. Com 450 gramas, nós temos aí o comprimento final de 9,3 centímetros. E, finalmente, aqui com 500 gramas, o comprimento final X. Tá? Nós temos aí 9,9 centímetros. Tá? Então, na coluna X ali ficou 5,2, tá? 5,8, 6,2, 6,8, 7,4, 7,7, 8,4, 8,7, 9,3 e 9,9. Tá? Aí, preenchendo esse X, a força ali, basta multiplicar a massa vezes 9,81, preencher até o final. Tá? O ΔX, basta fazer a subtração ali do X inicial, que era 4,6 centímetros, e a constante elástica, basta fazer F dividido por ΔX. Tá? Ok? Então, isso preenche essa tabela, tá? Então, esses dados aí, você consegue preencher a tabela, e a partir dessas informações, né, na questão 5, né, a questão 4 era calcular a constante elástica, ali a última coluna da tabela. Né? A questão 5, né, nós vamos calcular a média dessas constantes elásticas. Então, na última coluna da tabela, nós temos ali a constante elástica para a primeira massa, né, para a segunda massa, etc. Então, você calculou ali todas as constantes elásticas. Né? Eu não fiz aqui, tá? Não vou fazer, vocês façam em casa. Né? E vocês vão somar todos esses números, né? Vocês vão somar todas essas constantes elásticas obtidas e dividir por 10, tá? Porque tem 10 medições, então dessa maneira você obtém o valor médio, a constante elástica média. Tá? Essa não é a melhor maneira de determinar a constante elástica dessa mola. Tá? O ideal é nós construirmos um gráfico e a partir do gráfico determinar aí, a partir da linha de tendência desse gráfico, qual é a constante elástica. Tá? Então, deixa eu colocar isso aqui do lado. Né? Então, nesse experimento, nós vamos fazer um gráfico. Tá? Você pode escolher fazer esse gráfico no papel milimetrado, ou no papel comum, ou você pode fazer no computador, por exemplo, no Excel ou outro programa aí que você utilize, tá? Para fazer gráficos. Então, em geral, você usa o Excel. Né? Então, como é que tem que ficar esse gráfico?
Tá? Então, você lá no Excel, né, você vai digitar a coluna do ΔX. Tá? Então, você digita uma coluna do ΔX e outra coluna da força. Então, você digita esses dados lá no Excel. Tá? Então, abre o Excel, né? Você vai abrir o Excel. Tá? Aqui eu não tem como fazer. Tá? Então, você abre o Excel e lá nas células, né? Vai ter várias células. Então, você abre o Excel e lá nas células, né? Você vai usar aqui duas colunas. Tá? Então, na primeira coluna aqui, nós vamos colocar os valores de ΔX. Tá? E na segunda coluna, nós vamos colocar os valores de força. Tá? Então, conforme a tabela que você obteve, né, você vai preenchendo ali no Excel, os valores aí de ΔX. Então, ΔX 0,6, força 0,4905. ΔX 1,2, força 0,981 e assim por diante. Preenche aqui duas colunas, uma ΔX e outra força. Tá? Depois que você preencheu essas colunas no Excel, tá? Você seleciona essas colunas, seleciona esses números. Tá? Clica aqui no meio, tá? Clica nesse número e arrasta até aqui para selecionar todos os números. Tá? Você vai na guia Inserir, tá? E escolhe Inserir Gráfico. Tá? Então, você vai escolher um gráfico, né? Tem vários tipos de gráfico lá, você vai escolher um gráfico que tem só pontos. Tá? Procurem lá, né? Você vai escolher um gráfico de pontos. Então, o gráfico que você vai fazer dessa maneira, no eixo horizontal, você vai ter o ΔX e no eixo vertical a força. Então, o gráfico que você vai fazer vai ser desse tipo aqui, força, né? A força expressa em newtons, e a deformação expressa em centímetros. Tá? Então, as escalas vão ficar assim. No eixo horizontal, a deformação ΔX em centímetros, como você tem lá, e no eixo vertical, a força em newtons. Tá? Então, fazendo isso, você vai ter os pontos do gráfico. Então, o gráfico que você tem que escolher ele vai ter que ser desse tipo aqui. Tá? Vai dar algo desse gênero. Você vai ter os pontos aqui. Você fez a medição, você obteve a medição. Tá? Veja que eu não tenho, só tem os pontos aqui, não tem nenhuma linha. Então, procurem lá um tipo de gráfico. Tá? Nesse caso aqui é um gráfico de espalhamento. Né? Okay? Então, fez esse gráfico. Né? Você pode, do lado do gráfico, no Excel, lá, quando você faz um gráfico, tem um mais. Tá? Se você clica no gráfico, do lado dele tem um sinal de mais. Você clica naquele mais e tem várias opções. Uma delas é títulos dos eixos. Tá? Então, você vai colocar os títulos dos eixos aqui, ΔX, tá? E força. Tá? Se não achar como inserir o ΔX, delta, né? Você pode escrever delta. Né? Ou vai inserir símbolo. Né? Inserir símbolo, você também pode incluir essa letra especial delta. Okay? Então, esse é o gráfico, está pronto o gráfico. E agora nós vamos adicionar uma linha de tendência nesse gráfico. Tá? Então, para adicionar uma linha de tendência no gráfico, tá? Nós vamos lá no mais, então clica no gráfico do Excel. Tá? Do lado do gráfico aparece um sinal mais, você clica naquele mais e aparece lá a linha de tendência. Tá? Inserir a linha de tendência. Né? Nessa linha de tendência, clica do ladinho, ali tem uma flechinha e você vai ali em mais opções. Né? E o caso que você vai escolher, tá? É o caso linear. Então, você vai ajustar uma reta aí, uma função linear, então vai ser uma reta, vai ter uma reta, vai ajustar uma reta. E aí você pode obter no Excel, tá? A função dessa reta, a equação dessa reta. Então, lá na linha de tendência, então você vai no mais, lá do lado do gráfico, linha de tendência, né? Clica
clica do ladinho ali de linha de tendência, vai aparecer mais opções. Tá? No caso ali de mais opções, procura ali, né? Você vai achar, né, os parâmetros que você vai usar, e aí tem um caso lá que é exibir equação do gráfico. Tá? Então você vai em exibir equação, né? Exibir equação, e aí vai aparecer a equação da reta. Tá? Então a equação da reta ela vai ter esse formato: y igual a ax mais b. Então o Excel ele vai fornecer para você, para esse gráfico, tá? Essa linha de tendência. Então, nesse caso aqui, você vai ter o coeficiente angular, que vai ser esse número aqui. Aqui eu escrevi A, mas lá vai aparecer o número. Tá? Então, o coeficiente angular A e o coeficiente angular B. Tá? Se por acaso você tiver dificuldade para fazer essa parte aí, muito provável, tá? Você pode perguntar ao professor ou procurar na internet aí como faz aí um ajuste linear no Excel. Como você usa uma linha de tendência no Excel. É só procurar no Google aí você provavelmente vai encontrar, mas não é muito difícil. Então, obteve aqui essa equação do gráfico. Então, o coeficiente angular A é o primeiro número que aparece aqui. Então, esse primeiro número você vai obter um número. Então, isso vai ser o coeficiente angular. E o segundo número aqui, o coeficiente linear B. Então, esses são os parâmetros que definem essa reta. Tá? E aí você pode preencher o item 7. Né? Então, no item 7, você pode preencher quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Tá? Então, no caso dessa equação de reta, né? Para essa equação da reta, nós vamos comparar essa equação da reta com a lei de Hooke. Tá? Então, essa equação da reta, y igual a ax mais b, nós vamos comparar essa equação com a lei de Hooke. Então, a lei de Hooke diz que a força é proporcional à deformação ΔX. Tá? Então, veja que no eixo vertical da coordenada y, tá? Nós colocamos a força. Tá? Então, aqui o eixo y corresponde à força. Tá? No eixo horizontal, na abscissa, tá? No eixo x, nós colocamos a deformação ΔX. Tá? Então, nesse gráfico aqui, se eu comparar a equação dessa reta com a lei de Hooke, você vai perceber pela comparação aqui que o que multiplica o x ou o que multiplica o ΔX, tá? Esses fatores são iguais. Tá? Então, o que representa o coeficiente angular nesse gráfico? Nesse gráfico, o coeficiente angular representa a constante elástica da mola. Tá? Então, essa é isso aqui pergunta aí a questão 8 do roteiro. Tá? O que representa o coeficiente angular da reta no gráfico? Tá? O coeficiente angular da reta representa a constante elástica da mola. Tá? Então, esse valor que vocês obtiveram aqui, esse A, tá? Eu não sei quanto vai dar, né? Tem que fazer aí. Vamos supor aí que deu um coeficiente de 0,98, por exemplo. O número que você obteve deu 0,98. Esse coeficiente angular, tá? É igual à constante elástica. Essa não. Né? Em newtons por centímetro. Essa é a constante elástica que você obteve graficamente. Então, a resposta da questão 10. Né? A questão 10, a constante elástica obtida pelo gráfico, tá? É igual ao coeficiente angular. Tá? Agora, sobrou aqui o B sozinho. Né? Então, o que representa o coeficiente linear? Veja que não tem nada aqui. Tá? Então, toda vez que você faz medidas, veja que quando eu estava fazendo essa medida aqui, nessa medida tem erros de medida, tem uma incerteza envolvida, tá? Porque a régua é um instrumento, tem uma certa incerteza. Né? Quando você faz a medição, nós estamos utilizando a régua para medir, tá? Mas diretamente nós usamos o olho para avaliar o valor dessa medição. Então existem erros aí
devidos aí à leitura do instrumento, à precisão do instrumento, né? A maneira como você realiza a medida. Então tudo isso influencia aí no resultado, tá? Nesse experimento nós não estamos inserindo aí as incertezas envolvidas, tá? Mas essas incertezas levam aqui a um termo adicional, tá? Que ele tem que ser, se você fez o experimento corretamente, ele tem que ser próximo aí a zero, tem que ser um termo pequeno, tá? 0, alguma coisa, tem que ser uma força pequena. Essa seria, nós poderíamos chamar de uma força residual. Uma força residual que provém aí da incerteza das medidas, tá? Então, porque se você fizesse o experimento aí com bastante cuidado, o ideal é que você tivesse um valor zero, porque só quando você tem zero aqui é que isso se torna a lei de Hooke, tá? Se não der zero, você pode também falar que existe uma força a mais aí que tem origem não elástica. Mas nesse caso aqui é um pouco difícil você dizer que tem uma força além da força elástica, né? Além da força que está sustentando essa massa. Tá? Ok? Então, o coeficiente angular representa a constante elástica da mola e o coeficiente linear representa uma força residual que tem origem na incerteza das medidas, ok? Bom, então isso fecha aí a primeira parte do experimento, tá? A primeira parte do experimento, ok? Na segunda parte, tá? Nós vamos realizar a associação de molas, tá? Então, na segunda parte do experimento, nós vamos associar molas. Tá? Nós temos dois tipos de associação. Tá? Então, associação de molas em série e associação de molas em paralelo. Tá? Então, nós vamos fazer as duas associações. Então, molas em série, nós vamos conectar duas molas dessa maneira. E molas em paralelo, nós vamos conectar as molas dessa maneira. Tá? Então, nós vamos fazer os dois casos. E quando você tem associação de duas molas em série, vamos supor que a primeira mola tem uma constante K1 e a segunda mola tem uma constante elástica K2, a constante elástica equivalente desse sistema, tá, é dada por essa equação. Ou seja, o inverso da constante elástica total, equivalente, é a soma dos inversos das constantes individuais. Então, 1 sobre K equivalente é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Se tem mais molas, se você tem mais molas em série aqui, você vai continuar essa soma dos inversos. Mais 1 sobre K3, mais 1 sobre K4, etc. No caso, quando você só tem duas molas, apenas duas molas, só duas molas nesse caso aqui, você pode fazer o mínimo múltiplo comum dessas frações. Tá? Você vai ter aqui o produto, né? K1 vezes K2, e aqui em cima K1 mais K2. Você inverte essa fração e nós temos isso. Então, essa equação, né, quando só tem duas molas, tá? Quando tem duas molas, você pode converter nessa, fazendo o mínimo múltiplo comum desses fatores. Então, nós podemos dizer que quando você tem duas molas em série, também você pode calcular a constante elástica equivalente com o produto dividido pela soma. A multiplicação das constantes elásticas dividido pela soma. Mas essa fórmula só vale para duas molas. Quando tem três molas, mais molas, você tem que usar essa expressão. Ainda, além disso, quando as molas são iguais, ou seja, nesse caso aqui nós vamos utilizar duas molas, né? Nesse experimento nós vamos assumir que eu tenho duas molas iguais, né? Semelhantes. Né? Então, essas constantes elásticas são iguais. E aí, se essas constantes elásticas são iguais, K1 é igual a K2. Então, aqui eu vou ter K vezes K, isso aqui dá K ao quadrado, e aqui eu tenho K mais K, que é 2K. Tá? Então, K ao quadrado dividido por 2K, corta um K em cima e corta um K embaixo, vai ficar K dividido por 2. Tá? Então, o que nós vamos ter que obter nesse experimento? Nesse experimento, tá, nós vamos ter que obter o seguinte: quando você associar essas duas molas de constante K em série, a constante total desse sistema vai me dar metade do valor que nós obtivemos na primeira parte. Então, na primeira parte, nós obtivemos uma certa constante elástica. Tá?
Quando eu associar em série, o resultado vai ter que ser mais aproximadamente metade. Tá? Metade do valor se eu considerar as molas aproximadamente iguais. Tá? Quando eu tenho a associação de molas em paralelo, é muito mais fácil. A constante elástica equivalente é a soma das constantes elásticas. K1 mais K2. Tá? Então, no paralelo é bem mais simples. Né? Você tem a soma das constantes elásticas. Né? Então, se as constantes elásticas são iguais, K1 é igual a K2. Então, se K1 é igual a K2, que é igual a K, né? Então K mais K dá 2K. Então, nessa associação em paralelo, quando você fizer o experimento, a constante elástica total equivalente dessa associação vai ser o dobro da constante elástica de uma mola só. Tá? Então é isso que nós temos que obter na parte 2, que é sobre molas em série, e na parte 3, que é sobre molas em paralelo. Então é isso que nós vamos determinar nesse experimento. Então vamos lá. Então, ali nós vamos fazer o mesmo processo de medida, tá? Você tem que determinar o comprimento inicial, tem que determinar a força, tem que determinar a deformação e assim por diante. Tá? Então vamos lá. Vou colocar mais para cá agora. Tirar os pezinhos aqui. Depois nós vamos adicionando um por um ali, né? Então primeiro vamos fazer a parte 2 aí, preencher a tabela da parte 2, que é o caso paralelo, tá? Então, desculpe, o caso em série, né? Então em série nós vamos colocar as molas dessa maneira, tá? Uma mola aqui e outra mola aqui, tá? Então na sequência, né? Desse jeito aqui, tá? Penduramos as molas e aí nós vamos medir o comprimento dessa mola total, tá? Como se ela fosse uma mola só, da primeira espira até a última espira, tá? Então o comprimento x0, comprimento inicial, tá? Então a questão ali onde pergunta qual é o x0 aí das molas em série, tá? Então nesse caso aí o x0 para as molas em série vale, né? Nesse caso aí vale, aqui eu não estou enxergando mais nada. Deixa eu achar um ponto aqui, sempre medindo o mesmo ponto. Então 11,1 centímetros, tá? Então esse é o comprimento inicial da mola, 11,1 centímetros. Agora nós vamos adicionando carga na mola, tá? Então vamos adicionar uma massinha só, tá? Então ali na tabela ali da parte 2, tá? Nessa tabela você pode preencher ali quem é a força, tá? Então basta multiplicar, é a mesma coluna que vocês fizeram na outra questão, basta multiplicar as massas por 9,81, tá? Você vai ter a força em newton. Então para o caso aqui de 50 gramas, nós vamos ter o comprimento final. Então o comprimento final vai ser, nesse caso aí, 12,1 centímetros. 12,1 centímetros, tá? 12,1 centímetros, tá? Depois, se você tomar esse valor, 12,1 centímetros, menos o x0, x menos x0 me dá ΔX. Tá? Aí você pode preencher ele ΔX. Vou deixar para vocês preencherem depois, tá? Então, temos aí o primeiro comprimento final x, 12,1 para 50 gramas. Agora 100 gramas. 100 gramas, nós vamos ter 13,1 centímetros, 150 gramas. Vamos ter. As primeiras medidas sempre dão mais incerteza, mais erro, porque a deformação é pequena e você pode errar mais, né, na medida. Então, 14,2, tá, para 150 gramas, para 200 gramas,
para 200 gramas, o X vale 15,2. Veja que está indo aí de 1 em 1 centímetro aproximadamente, né? Para 250 gramas. Para 250 gramas. Nós vamos ter 16,2 centímetros. 16,2. Para 300 gramas. Oscila fácil. Dezessete vírgula 17,1 centímetros para 350 gramas. Você tem ele 18,3 centímetros. 18,3 centímetros. Veja que mudou um pouquinho, né? Para 400 gramas. Quanto mais medidas, melhor. Tá? O gráfico fica melhor definido, né? Então, para 400 gramas, nós temos aí 19,3 centímetros. 19,3 centímetros para 450 gramas. Nós temos aí 20,3 centímetros. Dá indo de 1 em 1, né? Aproximadamente. E para 500 gramas, você tem aqui 21,3. Tá? 21,3. Então, para essa tabela aí, eu vou repetir os valores, né? Então, a deformação X para a tabela aí, no caso em série. Então, 12,1 centímetros, 3,1 centímetros, 14,2 centímetros, 15,2 centímetros, 16,2 centímetros, 17,1 centímetros, 18,3 centímetros, 19,3 centímetros, 20,3 centímetros, 21,3 centímetros. Tá? Então, a coluna da força você pode preencher, multiplica ali a massa por 9,8, preenche até o final. A partir da deformação final e da deformação inicial, você calcula ΔX. Então, desses valores que eu falei agora para vocês, você subtrai 11,1, que era o X inicial. Tá? Subtraindo esse valor, você vai ter o ΔX. Tá? Então, vai ficar aí sempre em torno, o ΔX sempre vai ficar em torno de 1 centímetro. Né? Você vai perceber isso. Né? Então, 1 centímetro não, desculpe. Vai ficar em torno aí de proporções desse valor. Tá? Ok? E aí você pode calcular a constante elástica ali, dividindo a força pelo ΔX. Tá? Então, não tem muito segredo para você preencher o resto dessa tabela. A partir dessa tabela, você pode calcular a constante elástica ali na última coluna. E a partir dessa constante elástica, fazendo a média, né, somando todos os Ks ali, e dividindo por 10, tá, você tem a constante elástica média. Tá? E essa constante elástica média, para associação em série, tem que dar
metade, próximo à metade do que nós obtivemos aí na primeira parte, tá? Com uma mola só. Tá? Ok? Se vocês quiserem, opcionalmente, você pode fazer o gráfico também. Tá? Se você for lá no Excel, no gráfico que você fez, tá? Se você for lá na tabela que você preencheu no Excel e trocar os dados por esses novos dados, ele vai fazer o gráfico automático, ele vai trocar tudo automático. Tá? Então fica bem rápido para fazer, pode fazer o gráfico também. Aqui no roteiro eu não coloquei, tá? Porque ficaria muito longo. Okay? Vamos fazer agora o caso paralelo. Tá? Quem fez a experiência no presencial acabou não fazendo essa parte por causa do tempo aí limitado. Mas em casa vocês têm um pouquinho mais de tempo, né? Então não demora tanto para fazer. Tá? Então vamos fazer o caso paralelo, tá? Que é o último tópico. Então a terceira parte, associação de molas em paralelo. Então para fazer a associação das molas em paralelo, nós agora vamos precisar dessas peças aqui, tá? Para acoplar as molas. Tá? Então vamos colocar as molas dessa maneira. Aqui e aqui. Tá? Então veja que com essas peças nós conseguimos fazer esse acoplamento, certo? Dessa forma. E aí nós vamos ter duas molas. Tá? Veja que aqui, esse sistema ele pode torcer, aqui, ele pode ficar enviesado. Tá? Mas nós vamos pensar isso aqui como uma mola só e você vai medir essa deformação. Tá? Então, vamos medir o comprimento inicial aí. Eu vou pegar uma das molas e vou medir nela, né? Vou manter a medida nessa mola aí, como valendo para as duas. Então, o comprimento inicial agora para o caso paralelo. Tá? Então, o comprimento inicial para o caso paralelo é o x0 na parte 3. Tá? Então, eu vou pegar dessa mola aqui mesmo. Então, x0 aí para a parte 3 vai ser 4,6 centímetros. Né? Então, mesmo o x0 de antes, 4,6 centímetros. Tá? E agora nós vamos aplicando carga. Tá? Então, x0 para a parte 3. Parte 3 é 4,6 centímetros. Tá? E aí nós vamos aplicando carga. Então, vamos aplicar aqui 50 gramas. Lá na tabela, a coluna da força vai ficar igual antes. Tá? Só repetir. Tá? Agora vai mudar a coluna da deformação X. Então, a deformação X aí para 50 gramas. Então, para 50 gramas, agora, nós vamos ter aqui uma deformação pequenininha. 4,9 centímetros. Tá? 4,9 centímetros. A primeira deformação aí para 50 gramas. Agora 100 gramas. Nós temos 5,1 centímetros. 5,1 centímetros para 150 gramas. Nós temos aqui, fica oscilando, fica difícil medir. 5,4 centímetros, 200 gramas, 200 gramas, (5,6 centímetros). Só um pouquinho, deixa eu só repetir aqui para ver se eu fiz certo. Isso aí. 5,6
6 centímetros. Uma outra medida aqui. Para 250 gramas, né? 250 gramas agora. 5,9 centímetros. Para 300 gramas. Seis vírgula um centímetros. Esse caso é um pouquinho mais difícil de medir. Agora para 350 gramas. 350 gramas. Seis vírgula quatro centímetros. Tá. 400 gramas. 1, 2, 3, 400 gramas agora, né? 6,7 centímetros. 6,7 centímetros. A 450 gramas. 6,9 centímetros. E para 500 gramas, último peso. 7,1. 7,1. Medir de novo. Aqui ele vai girando aqui, você vai perdendo a referência da medida. 7,1 centímetros, tá? Então, com isso, né, com esses dados aí, com a deformação, tá, x, e com a deformação x0, que era 4,6, você pode fazer a subtração e obter o ΔX. A partir da força do ΔX, você obtém o K. Cada um dos Ks, aí você pode usar a calculadora para fazer essa conta. Você tem todos os Ks, calcula o valor médio, o K médio. E esse K médio, né, como nós vimos aí, para a associação em paralelo de molas, para essas duas molas iguais, tem que fornecer, né, a constante elástica equivalente desse sistema tem que ser o dobro da constante elástica de uma mola só. Então, vai ser próximo a isso, não vai ser exato, né, porque vocês perceberam aí que não é simples medir. Tá? Quando você vai medir as espiras ali, sempre tem um erro envolvido. A régua aqui, ela tem uma certa incerteza também envolvida, tá? Que eu não estou considerando nesse caso aqui. Okay? Então isso fecha esse experimento. Espero aí que vocês tenham entendido a prática. Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar aí para o professor, né, a respeito aí, desse experimento. Vocês podem fazer o gráfico desse caso aqui também, como eu falei, né, é opcional, tá? Ok? Então, abraço para vocês, espero que vocês tenham um bom descanso. Até mais.